Oi, pessoal, bom dia! Cá estamos para a terceira live do projeto Semente do Plástico. Eu estou aqui na minha primeira live de toda desse momento de lives, então estou me organizando aqui também, mas bem-vindas e bem-vindos a essa live super interessante que a gente vai ter com o artista Eduardo Surur. Então vou chamar ele aqui, vamos convidá-lo para acessar. Vamos ver se eu me coordeno. Então, chamando aqui o Eduardo. Ver se foi. Oi, gente, tudo bem? Vamos ver se eu consegui. Olá. Para quem chegou agora, gente, eu estou chamando o Eduardo para a nossa live. Daqui a pouco ele aceita aí. Então, pessoal, novamente, bom dia. A gente vai, então, conversar com o artista Eduardo Surur, e que tem sido nosso parceiro, então, no projeto Semente do Plástico. A gente vai trocar algumas ideias sobre isso. Daqui a pouco eu também contextualizo o nosso projeto. Daqui a pouco o Eduardo deve estar chegando. Se tiver alguma questão de áudio, de imagem, por favor, me coloque um comentário, peço que me avisem aqui, para ver se está tudo certo. Então, eu vou falar de Porto Alegre, o Eduardo provavelmente de São Paulo. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que foi a nossa relação. Eu faço parte, então, do Vila Flores, que é a organização que promove o projeto Semente do Plástico. Então, a gente teve o prazer de estabelecer uma relação com o Eduardo, uma relação bem criativa, em que a gente uniu, então, a arte com a sustentabilidade. A gente vai falar para vocês um pouquinho de como é que foi essa relação, como é que está sendo a nossa parceria no Semente do Plástico. A gente já teve duas lives anteriores. A live com o pessoal do Society Fresh, que são nossos parceiros, e também com a Mari, do Precious Plastic, que conversou com o Eduardo, desculpa, com o Leonardo Bertacco, nosso Leco da Lixo, que também é super importante nessa relação aqui. Deixa eu só ver aqui que tem uma mensagem para mim aqui. Chegou o Eduardo, vamos ver. Olá, bom dia, Eduardo, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar aí o nosso convite para a live. Então, a gente vai contar aqui, já adiantando um pouquinho para o pessoal sobre o projeto, como é que a gente se conectou. Mas, então, a ideia hoje, pessoal, como eu disse, nós estamos na nossa terceira live. A gente já fez, então, com o pessoal do Society Fresh. Então, a Roberta conversou com o Elco. A gente também teve a segunda live sobre o projeto Precious Plastic, da base para o Semente do Plástico, com o Leco e com a Mari. E agora estou eu, da Associação Cultural Vila Flores, eu sou a Aline, e a gente vai conversar aqui com o Eduardo, um artista que a gente vem fazendo aí uma parceria super bacana. A gente vai trocar um pouquinho de ideia, contar aqui para vocês como que as coisas têm acontecido. E antes de lançar aqui uma pergunta para o Eduardo, eu só quero contextualizar para vocês um pouquinho, para quem está chegando agora e não conhece muito bem o projeto. Então, a gente faz parte do Semente do Plástico, que é uma ação de inovação social, mas também muito voltada para a questão do empreendedorismo, mas também para questões artísticas e de sustentabilidade.
Então, Semente do Plástico, a gente, de forma muito resumida, até convido vocês a escutarem as outras lives, a gente transforma tampinhas de garrafa PET em objetos de design, de arte, dos mais variados. Então, a gente faz todo esse trabalho junto com os jovens do loteamento Santa Terezinha, aqui em Porto Alegre, em parceria com o Centro Social Marista, com a Lixo, mas também com o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que foi quem fez a ponte com o Eduardo, né? Então, ali a gente tem um container oficina, que o Eduardo conheceu agora em dezembro, pôde participar lá com a gente de uma manhã e de uma tarde de oficina. E então ali a gente tem todos os equipamentos, todos os materiais para fazer esses objetos. E, enfim, né, como eu disse, a gente vai desde o design, mas também a arte, né, nessa produção. E a gente só gostaria também aqui de comentar, eu tenho que pegar minha cola, que são muitos nomes, né, a gente não pode esquecer. Esse projeto ele é viabilizado através de um edital que se chama Conexões Culturais Cidades Habitáveis, do Consulado Geral da Holanda no Brasil. Então, foi esse edital que viabilizou esse projeto. E a gente também tem alguns parceiros bem especiais, que é a Eco Telhado, a Sagres Navegação, a Adnox, Pleno Brás e a Society Fresh, que é da Holanda também. Então, a gente tem muitas parcerias com os Países Baixos, né, a Holanda especialmente, e a gente vai aqui contar um pouquinho também para vocês dessa relação. Então, eu já vou largando aqui de início para o Eduardo uma pergunta para a gente começar a nossa conversa. Pedir para o Eduardo contar para o pessoal como que tu chegou, como é que tu te aproximou do Semente do Plástico, como é que foi, pelo menos, esse início, assim, de conexão com o projeto, porque o Eduardo não é de Porto Alegre, né? O Eduardo é de São Paulo. Então, se puder contar para a gente como é que iniciou, porque eu sei que teu contato também foi bastante ali com o Leco. Conta para a gente, Eduardo. Opa, bem na hora, né? Acho que a conexão ali, mas agora Voltou. voltou. A conexão está um pouco Na verdade, uma pausa. Bom dia aí para Isso. vocês. Parabéns pelo edital que vocês ganharam. Eu fiquei sabendo e acabei tendo essa experiência muito interessante lá no container. Um dia quente em Porto Alegre, bem quente, onde a gente conseguiu desenvolver com vocês e o seu time, né, de oficineiros, os meninos lá da região, da Vila dos Papeleiros. Foi uma experiência bem marcante para mim e eu tinha certeza que não poderia ser diferente. Agora, o ponto de partida desse encontro, dessa conexão, foi o ano passado, quando eu participei da Virada Sustentável e fui para Porto Alegre realizar uma exposição numa sala do MAC, na Mário Quintana, em que eu fiz um recorte da minha série que se chama Natureza Plástica. Eu penso que a partir dessa exposição vocês abriram os olhos para a minha produção, que já vinha lidando há muitos anos com essa provocação do olhar sobre a paisagem distorcida das grandes cidades, sobre o excesso de consumo e o descarte inadequado nesses espaços em que a gente habita. E o meu trabalho como artista é sempre trazer de volta para a sociedade esse rejeito, esse descaso que a gente tem com materiais que podem ser ressignificados novamente e devolvidos para a sociedade, e o que é mais interessante, com uma nova carga de energia artística, em que as pessoas querem, as pessoas entendem aquilo de novo como um objeto de, não só de desejo, mas principalmente um objeto de pensamento e de significado. Aí eu fiz essa exposição ano passado, em Porto Alegre, com essas pinturas feitas somente com fragmentos plásticos. Para quem não conhece, está participando da live, o meu site ele é bem completo e tem ali a seção de obras em que vocês podem ver que são trabalhos que se apropriam das obras-primas da história da arte, como a Mona Lisa, do Da Vinci, o Grito, do Munch, a Noite Estrelada, do Van Gogh, e assim por diante. São obras icônicas que eu me aproprio e eu faço um trabalho
de reprodução da imagem só com fragmentos plásticos dentro de uma caixa de madeira. Isso nasceu durante a pandemia, quando eu não pude mais realizar minhas intervenções urbanas em grande escala na cidade, e eu voltei a pintar. Só que eu estabeleci um desafio para mim, que eu não queria pintar com tinta a óleo, não queria usar pincéis, queria criar uma técnica que transmitisse toda essa experiência que eu tenho com as intervenções. Já ter entrado nos rios mais poluídos de São Paulo, Rio Pinheiros, Rio Tietê, para realizar intervenções, e esses rejeitos, esse descarte, ele ia sendo guardado e acumulado no meu ateliê, acabaram se transformando nessa série que se chama Natureza Plástica. Aí, com a exposição em Porto Alegre, a gente estabeleceu o primeiro contato com Vila Flores. Eu fui num braço da Virada Sustentável lá, assisti um show, achei bárbaro o local, essa transformação do espaço que tem ali numa área que é bastante degradada, que é o quarto distrito, e ao mesmo tempo essa vontade do Museu de Arte Contemporânea também estabelecer uma estrutura cultural, uma nova relação com Porto Alegre no quarto distrito. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito importante para toda a cidade de Porto Alegre olhar de uma forma diferente para o quarto distrito. E aí pintou o convite de eu ser o artista, que é uma honra para mim. Eu vou fazer vai existir um projeto em que nós vamos fazer um grande recorte da minha trajetória e a gente vai inaugurar o museu com os meus trabalhos. Aí, em paralelo a esse processo que está em andamento, vocês me fizeram o convite de participar da Semente de Plástico, agora no final do ano. E teve algumas transformações aí, peguei até Covid, né? Tivemos que cancelar esse encontro, adiar esse encontro. Mas o mais importante desse processo é que eu tinha uma coisa muito estruturada na minha cabeça de levar a informação para vocês. Levar um programa que eu já tinha desenvolvido com a Natureza Plástica e que ele foi aplicado em São Paulo, na periferia, para mais de 1.500 crianças, que era ensinar realmente a trabalhar com esse rejeito, com esse descarte do material plástico e transformar isso em trabalhos artísticos e fazer uma aproximação minha como artista dessa camada da população menos assistida na periferia. Não vai para o museu, eu levei arte para eles. E eu aprendi muito com eles. A ideia era fazer um pocket desse programa que eu fiz em São Paulo com vocês em Porto Alegre. Mas aí me deu um estalo de que seria mais interessante vocês me surpreenderem com todo o trabalho que vocês têm desenvolvido e eu ser um ouvinte. A gente estabelecer uma troca de experiências lá e não eu chegar com alguma coisa pronta. E aí cabe a minha frase, que eu falo sempre, que o profissional está sempre preocupado em manter o controle da situação. Não existe o controle da situação. E na arte, principalmente, muitas vezes você é surpreendido pela perda de controle de trazer os melhores resultados. E eu acho que a oficina, esse encontro que a gente estabeleceu no container, durante a semente de plástico, de fato me trouxe um resultado muito melhor do que eu esperava, porque eu aprendi demais com vocês. O Leco foi uma figura muito importante no processo técnico, né? A construção dos equipamentos, os meninos lá, como é que vocês chamam aquele grupo? Na verdade, eles são jovens que são atendidos pelo Centro Social Marista. Né? Então, eles são, para o pessoal que está nos ouvindo, eles têm entre 16 e 18 anos, né? E eles estão conosco no contraturno escolar. Então, eles são atendidos, né, pelo Centro Social Marista. Sim, que eu fui visitar, me apresentaram as salas. Vocês viraram um complemento de arte no Centro Marista.
E eu acho que tem muito para crescer lá. Aquele jardim, aquele gramado que a gente vê em frente, entre o container e o parquinho das crianças, aquilo tem um potencial enorme para a gente explorar. Mas o nosso exercício foi dentro do container, com esses equipamentos que o Leco tinha desenvolvido pela Lixo, né? Acho que é isso. O Fernando, uma pessoa muito importante nessa ponte, foi o Fernando Zugno, que foi grande Fernando, adoro. Grande Fernando. Tá com ele lá, ele foi o curador da mostra no museu e ele teve presente nesse desenvolvimento da oficina. E nós fizemos, então a minha participação nesse processo da semente do plástico foi provocar esses participantes, essa turminha aí, para eles saírem dessa zona de conforto e do que eles têm capacidade de desenvolver, que era o chaveiro, alguns elementos que funcionam como souvenir. E falei, escuta, por que vocês não buscam uma identidade? É muito forte a identidade desse local. É uma identidade difícil, mas poderosa. Vila dos Papeleiros. Você até provocou eles a fazerem desenhos, darem um circuito em volta do container, enquanto a gente foi fazendo aquelas pequenas boias da arte salva, que também é um elemento muito representativo da minha trajetória, a boia da arte salva. E o resultado plástico é muito bom. A gente ainda não chegou na etapa final, mas tenho certeza que agora, em 2023, a gente vai chegar no modelo que nasceu junto, é uma coautoria. Isso é também outra coisa que eu reforço muito: o artista contemporâneo não faz mais nada sozinho. Ele precisa... Gente, acho que o sinal do Eduardo ficou... Agora voltou. Eu estava falando que o artista contemporâneo hoje precisa do público, precisa do espectador, e é um processo de coautoria. Eu gosto muito de ouvir, de entender as pessoas e buscar dessa experiência a ideia para o projeto, a ideia para a obra. E é o que aconteceu nesse encontro da semente de plástico. A gente fez uma cocriação. Eu até ia mostrar aqui para o pessoal, né, já que tu comentou da boinha. Posso mostrar aqui para o pessoal, Eduardo, já que a obra é co-criada, né? Então eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal esse trabalho incrível, né? Que foi com uma co-criação, co-design, né? Trabalhar em conjunto é sempre incrível. Tem essa aqui eu achei também sensacional, que parece até um mármore, né? Não sei se tá dando para ver direito, pessoal. Tem que fazer assim, né? Para o pessoal ver direito. Então, a gente fez essa produção e até comentando a partir, né, do que o Eduardo está falando sobre provocar os jovens a criar algo que é deles, que represente aquele território, né? Eduardo, essa conversa foi reverberando ao longo dos próximos encontros, né? Aquele dia a gente iniciou esse diálogo com eles e surgiram coisas muito interessantes, porque tu também vai conhecendo a relação deles com aquele local, né? Então, a gente conseguiu também perceber, a partir da conversa com alguns, que até, gurias, se vocês estiverem nos escutando aqui, podem até complementar, né, aqui no chat o que eu tenho falado, o que a gente vem conversando também, no quesito, no sentido de que, às vezes, eles até não circulam tanto pela comunidade como a gente imagina, né? Eles acabam ficando em alguns ambientes mais restritos, então tem sido muito legal a gente conversar com eles sobre a relação com o território, né? O que eles identificam como muito específico daquele lugar, porque às vezes a gente acha que eles circulam bastante, eles circulam menos do que a gente imagina. Então também provocar isso, que eles também saiam para explorar aquilo ali, modificar o olhar, né? Eu lembro que eu ouvi de uma das palestras que tu fez sobre aquela obra na Marginal Tietê, com as garrafas PETs, foi na Marginal, que também era de modificar o olhar do espectador, né? O olhar da pessoa que está
Então, é muito isso também, da gente trabalhar com esses jovens, essa mudança de olhar, porque a arte contemporânea não é algo tão evidente para eles, a arte visual, né? Estou me referindo às artes visuais, porque se a gente for pensar em arte contemporânea de um termo de uma maneira mais ampla, por exemplo, eles estão muito conectados à música, e não tanto às artes visuais contemporâneas. Então, a gente também foi estimulando eles a se aproximar desse mundo gigantesco, que tem muitas possibilidades, não só em termos de criação, da gente criar algo que é muito autoral, né? Vamos dizer assim, mas também deles perceberem que isso pode ser uma possibilidade de renda, né, Eduardo? Não só na criação, mas também como eles, como artistas, como pessoas que estão criando, mas também pessoas que estão fornecendo para o campo das artes visuais, das artes contemporâneas no geral, assim, porque esse projeto, como eu disse inicialmente, ele também tem essa pegada do empreendedorismo para que eles também tenham outras possibilidades de sonhar, né? Que eles sonhem em trabalhar em outros lugares, em outros campos que sejam muito amplos para ele. Então, essa relação contigo, esse contato, foi super importante para eles sonharem outras possibilidades, né? Eu imagino que nos projetos que tu participou, isso deve ter tocado os jovens também de alguma maneira. Então, nesse sentido, eu queria te ouvir também um pouquinho. Como é que foi a tua percepção lá no container, com aqueles jovens, com aquele ambiente? O que tu acha, se mudou alguma coisa ali a partir daquele momento para ti? Assim, se mudou a tua visão, né, de algo? Porque Porto Alegre também não é a cidade que tu mora, porque o nosso edital, né, que a gente ganhou é Conexões Culturais Cidades Habitáveis. Como é que a arte, né, pode tornar a cidade mais habitável? E para mim tem muito a ver com essa mudança de olhar, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho as tuas percepções da cidade, daquela região ali, de como é que foi aquele momento de troca com os jovens. Sim, a frase que você menciona das PETs no Rio Tietê era reciclar o olhar. Como que a gente recicla o olhar? Uhum. Porque não são só esses jovens que têm um circuito reduzido na cidade. A cidade é muito vasta. O nosso circuito também é limitado. O meu, em São Paulo, Sim. a gente vai se acomodando e a gente também vai criando condições possíveis para sobreviver e realizar o trabalho dentro de um território, como você diz, reduzido, que é o nosso. O esforço está em a gente romper essa fronteira e ter sempre o olhar do estrangeiro. Sempre ter aquele olhar de sair desse campo de anestesia. Eu como olhar dos estrangeiros, né, cheguei na Semente do Plástico, na Vila dos Papeleiros, tudo para mim era novo. E isso é uma experiência importante para você tentar captar novos sentidos, isso gerar percepção e pensamento. Para eles, assim, a percepção que eu tive é de que realmente estava um dia muito quente e aí você sente carga de anestesia. Você tem que dar o choque, você tem que dar o curto-circuito e é natural. Os jovens respondem de forma diferente. Tem o mais dedicado, tem aquele que realmente quer aprender, tem aquele que está cansado, está com outro pensamento na cabeça. Mas o que pesa aqui justamente é você como a interlocutora e a que você o tempo inteiro está dando curto-circuito neles. Eu percebi isso. Isso é muito importante e isso não pode parar nunca, porque é dali que você vai extrair algum potencial adormecido. Você fazer essa provocação deles saírem dessa zona de conforto e reduzida, para eles explorarem o próprio território, isso é muito importante, porque é difícil as pessoas fazerem isso por vontade própria. Os artistas fazem isso, eu fiz isso. Eu lembro que no começo da carreira, eu invadia mesmo. Eu ia para a margem do Tietê à noite, pulava a ponte, atravessava a Marginal. Eu ia para o Pinheiros e ficava em lugares que não podia. Mas por que eu ia para lá? Não sei. Era para sair desse território conhecido e tentar buscar a experiência que me chamava para ir lá. Como é que você faz os seus trabalhos? Como é que você escolhe os lugares? Os lugares me escolhem.
mas isso exige uma percepção aguçada, eu diria até um instinto, assim, que a gente não pode deixar a cidade tomar conta. Não pode apagar essas relações que a gente tem com o meio, esse instinto de sobrevivência. Eu estou falando da praia, eu estou há 20 dias aqui. E isso é muito importante, essa. Acho que o sinal volta daqui a uns segundos, gente. Já que o Eduardo falou que está na praia, né? Talvez o sinal ali seja um pouco mais instável. Eu tô vendo aqui que tá para mim. Ó, vamos ver. Agora voltou. Quando começa a dar uma pausa, eu paro também. Não sei se os outros estão ouvindo. Mas então acho que ficam duas questões aqui. Primeiro, esse esforço que a gente tem que empreender diariamente, independente de quanta experiência a gente tenha, a gente vai sendo seduzido por essa passividade. Não pode, né? Tem que tentar fazer um trabalho de ativar a percepção, os sentidos, para que isso gere um pensamento novo. E o meu trabalho também, ele tem essa... Não dá para ensinar arte contemporânea em um encontro, mas dá para você transferir algumas informações que valem para a vivência, não para um adolescente que não conhece arte contemporânea. Meu trabalho tem essa missão, ele não dá nó no cérebro. São obras que realmente as pessoas entendem, as pessoas penetram na ideia, no conceito, depois chegam na parte material do trabalho, a materialização. E muito do que a gente fez lá, nesse primeiro encontro, eu tenho certeza que vai gerar desdobramentos. Também você tem que dar um tempo de maturação e tem que continuar instigando. Não, exatamente. Eu até queria puxar isso que tu falou, né? Me remete muito à palavra semente mesmo. Foi uma semente também que foi plantada, né? Uma semente que foi ali e que isso vai florescendo, isso vai germinando ao longo do tempo. E para mim tem muito a ver com a curiosidade. Acho que o que tu está falando sobre a cidade, a nossa relação com ela, eu converso muito com eles sobre isso, assim, a minha percepção também do quanto a nossa juventude, ela segue sempre viva quando a gente é muito curioso, quando a gente tem esse olhar de curiosidade para as pessoas, para as coisas, para os territórios. Ontem mesmo eu fui até a zona, o extremo sul de Porto Alegre. Muitas pessoas têm, né, uma circulação por Porto Alegre na zona mais central e esquece que Porto Alegre tem uma zona rural gigantesca. Né? Então, também tem esse olhar de explorador, de curioso da cidade, de outros ambientes. O fato também dos jovens estarem ali com a gente conversando com eles sobre isso e mostrando também vai aos poucos plantando essa sementinha da curiosidade para a sua cidade, para a arte. É uma coisa que a gente não falou aqui, os jovens foram no na Casa de Cultura Mário Quintana, para fazer atividades artísticas com a equipe do MAC, né, do Museu de Arte Contemporânea, e também foram no Museu de Arte Contemporânea do Quarto Distrito. O Eduardo mencionou aqui também, né, essa questão do Quarto Distrito, em que agora o MAC tem uma sede ali. Então, também de aproximar esses jovens desse equipamento cultural tão importante, porque muitas vezes determinados territórios menos assistidos das cidades não têm equipamentos artísticos, não têm equipamentos culturais, então eles têm que ir até o centro. Então, super importante que a partir de agora, a partir de 2020, o equipamento já existe, mas ele vai ser reformado, né? Então, a partir de 2023 vai receber a exposição do Eduardo. E então essa proximidade com um mundo que é muito diferente deles é fundamental para que eles tenham outras possibilidades, né? Até a live aqui, o subtema é a arte como algo que faz essa transformação social, né? Eu até às vezes fico me perguntando, que eu quero problematizar um pouco, até que ponto isso é um papel da arte, isso é uma consequência, até que ponto a gente que trabalha com processos e projetos artísticos e culturais, como é que a gente lida com essa questão da transformação social, né? Então, também queria te ouvir um pouco, Eduardo, porque tu também tem uma jornada longa de transformação social, porque tu trabalha muito com o espaço público, né? Então, todas as tuas obras, todas não, né? Muitas obras estão intervindo no espaço público.
E ali no Semente do Plástico a gente está num container, que na verdade o container é privado, mas tem uma relação com aquela praça, com aquele espaço verde, né? Então, como que tu vê essa relação da transformação social, mas também conectado com o espaço público, né? A nossa relação com esses ambientes, que é de todos nós, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho o que tu sente e pensa sobre isso. A minha com pintura. Eu trabalhei com pintura durante muitos anos e foi um processo natural de levar as minhas obras para o espaço público e elas se tornarem intervenções urbanas, pelo livre trânsito entre as linguagens, mas principalmente porque eu tinha interesse de abordar a sociedade. Eu queria levar a arte para a cidade, para as pessoas, no cotidiano delas. E a partir disso, essa relação social do meu trabalho foi se fortalecendo. Acho que eu comentei com você no nosso encontro lá no Container que esse ano, o primeiro semestre desse ano, eu realizei um projeto que tinha como ponto de partida o social, a transformação social, e a carga artística, o resultado artístico vinha depois de todas essas etapas. Foi a primeira vez que eu trabalhei dessa maneira, a concepção social para depois trazer um resultado artístico. Como eu tinha feito até então, sempre trabalhava. Eu tinha uma concentração artística muito forte e depois gerava um desdobramento social quando possível. Eu não acho que seja uma obrigação do artista, mas eu faço isso. É inerente à minha produção. Me interessa. Eu acho que deveria ser o papel da arte, sim, a transformação, que é o que a gente promoveu lá na Semente do Plástico. O Joseph Boy já dizia, todo ser humano é um artista. E é essa frase que eu carrego nesses projetos que têm um impacto social, em que plantam uma semente, porque são obras que não... Elas deixam um legado conceitual, né? Não vou deixar uma escultura no local, mas eu vou deixar uma informação que pode ser relevante para essas pessoas olharem a mesma realidade de todos os dias de uma maneira um pouco diferente. Acho que o papel da arte ele deveria ser mais intenso nesse sentido. E é por isso que eu sou um artista independente que saí desse circuito institucional de galerias, porque não era o meu barato, né? Acho que a arte ela tem que transbordar, tem que ir para todas as para todos os campos da sociedade. Eu tenho que ter esse esforço. E é o que acontece com algumas obras que eu realizo. E vocês também, com a Semente do Plástico e o Container, vocês promovem uma mudança espacial e conceitual. Não, sem dúvida, assim, né? E o quanto a gente percebe, né, que essa transformação social. Às vezes a gente vai com um desejo de transformar socialmente uma comunidade, e na verdade a transformação é muito nossa, né? Também do nosso olhar, também da nossa relação. A gente que trabalha também com educação, a gente percebe que muias vezes, no desejo da gente ensinar, na verdade a gente aprende muito mais. Porque esses jovens, isso é a melhor parte, a delícia desse processo, porque ali no Semente do Plástico, nós interagimos com 15 jovens, como eu falei, entre 16 e 18 anos, e às vezes nem eles se dão conta do quanto eles ensinam pra gente, do quanto eles nos transformam. Porque eles nos obrigam a pensar também a vida de outra forma, né? Como eles enxergam as coisas, o que eles sentem sobre as coisas. Então, as conversas que a gente tem ali dentro do container, elas são muito potentes. Porque a gente, ao mesmo tempo que está levando para eles uma outra possibilidade, comentando do que a gente faz fora do container, essas trocas, né? E o quanto o Leco, a Beta, eu sempre muito conectados também com a arte e contando para eles como é que a gente interage com a cidade, com a arte, os lugares que a gente vai, a gente fala, não, a Casa de Cultura Mário Quintana é um lugar que a gente frequenta bastante. Eles, a gente foi só uma vez ou nunca foi. Então, essas trocas, elas são de uma potência enorme, né? Então, independe se a gente está fazendo, às vezes, um chaveiro ou alguma coisa assim, mas é naquele momento
de troca com eles, que a gente também está transformando. É uma transformação muito ampla, né? Tanto de si, quanto da relação com o outro, mas também da cidade. Porque no momento, né, Eduardo, que a gente está lidando com esses jovens, conversando com eles, eles também já começam a ficar atentos sobre coisas como, ó, teve um jovem que falou assim, não faz sentido a gente estar aqui usando copinho de plástico para beber água. Se a gente é um projeto para tirar o plástico, né, do chão ou reduzir o uso do plástico. Então, eles começam também a ter uma consciência de transformação ambiental. A gente está falando social aqui, mas é sempre em todos os eixos, né? É econômica, é ambiental. Essa conscientização, tem que trocar, tem que ter o copo com eles. Bota um adesivo. Sim. É só botar uma... Eu faço isso nas grandes produções. Não entra plástico nesse... Entra plástico de uso... Plástico de uso único não tem. É sempre um copo com o nome do cara, trocou, tira o plástico, continua o copo. Isso é fácil de fazer. Mas sim, essa percepção que você dá. E eles vão levar isso para casa. Com sorte, eles vão discutir com os pais, né? Que devem misturar o lixo, se não separam. Ou devem gerar... Porque o que é perverso do sistema é que mesmo pessoas com pouco recurso consomem mal, né? Você vê, com certeza. Refrigerante, todo mundo bebeu refrigerante, queria um refrigerante. Paciência, toma. E assim por diante, né? Você vai criando condições de consumo de baixíssima qualidade. Para pessoas despertar desses equívocos, que são os que eu faço com arte na paisagem também, tentar despertar os equívocos, precisa de um curto-circuito, precisa de um apoio, precisa de pessoas que provoquem isso, se não for dentro de casa, fora de casa, se for dentro de casa também tem que ser fora. Então o trabalho que vocês estão realizando lá no container é importante para esses jovens e para o entorno, porque você vê que a gente está num lugar pesado, hard, que é respeitado. Claro que vocês têm o suporte daquele grande aparelho, mas tudo aquilo é um oásis dentro de uma região muito castigada. Foi a sensação que eu tive. Bastante. E são coisas que eu faço um pouco em São Paulo, mas vocês entraram e estão lá. Vocês criaram, vocês ancoraram aquele container. É muito interessante para mim ter visto isso. E eu tenho certeza que esse produto final, quando ele tiver acabado, vai gerar renda para o projeto. Sim, até agora comentando, te perguntando também próximos passos, né? A gente fez, então, a boia, para quem está chegando agora não viu ainda, então nós temos a boia, mas também nós temos a possibilidade, a gente já começou também esse processo de outros objetos, né? Daí, se tu puder contar para o pessoal, assim, possibilidades futuras de outras peças, outras coisas que a gente pode produzir junto, que eu sei que já começou, né, esse contato especialmente com o Leco, né? O Leco tem feito uns estudos, ele ainda precisa enviar. Essa época de final de ano complicada para todo mundo, né, fazendo os fechamentos, mas eu acho que a boia ainda não está pronta. Acho que falta ainda aparar algumas coisas, o Leco sabe disso, a gente precisa fazer uns ajustes finos para a gente ter um objeto que realmente se destaque, né, essa composição única de cor que cada objeto tem é o que me encanta, porque é o que o Leco comentou no nosso encontro. Justamente a gente transgride a lógica da indústria, que tem que sair tudo igual. E aqui sai tudo diferente. Mas dentro desse diferente, aí eu respondi para o Leco, dentro desse diferente a gente tem que dar um padrão de qualidade. A gente não pode levar o que sair. O que sair, que é bom, paciência, descarta, faz de novo. Então agora a gente está no momento de ajuste fino, acho que a gente ainda precisa definir essas cordas. Eu andei fazendo umas coisas em São Paulo, mas não com todo o tempo que eu gostaria. E o Leco também... depois que a gente conclui essa história da Arte Salva, em paralelo, a gente tem fizemos o labirinto
O Leco fez aquele labirinto, mas eu não acho que aquela peça tenha muita força. Podemos até insistir mais um pouco, mas o que para mim vai funcionar é aquele outline, as linhas da caçamba, que também é um dobramento de uma intervenção que está em São Paulo. Inclusive, semana passada, montei mais 2 esculturas dessas no centro de São Paulo, numa área bem degradada, a pedido de um prédio que vai ser revitalizado. Aí, durante o período de obras, vão ficar essas 2 caçambas com vasos de plantas na frente do trabalho lá, do corpo a corpo, até o prédio ser entregue. Essa eu acredito que vai funcionar com o plástico, com o processo de solda que o Leco tem, que a gente não chegou a usar nesse encontro, né? Mas ele diz que existe, de soldar o plástico, que deve ser bem interessante. Sim. E outras possibilidades sempre bem-vindas. Acho que, por enquanto, eu fiquei nessa etapa do processo, mesmo porque eu participei um dia bastante assim, né? Respirei o plástico com vocês, aquele... Sim, Vocês têm literalmente. visto mais, vocês têm uma imersão mais profunda aí. Eu acho que a gente não pode dar muito espaço. Vamos ver se em janeiro a gente já retoma para a gente ter esses 2 objetos prontos para eles. Sim. E também o mais importante é ver o que eles vão trazer de resposta da conta e com as suas provocações que devem estar acontecendo, porque é o que eu disse, aquele território tem muito potencial para extrair algum símbolo, alguma coisa que possa virar um souvenir com identidade. Alguma coisa que as pessoas queiram e que isso vire renda e que eles ganhem com isso e que eles acabem virando uma referência lá no entorno. Não, sem dúvida, assim, eu acho que precisa de um tempo de maturação, precisa de um tempo. A gente provocou, né? A gente fez todo um processo provocativo ali com eles. Então agora a gente vai vendo o que isso vai desdobrar, como é que isso vai reverberar a partir de agora. E até a gente está encerrando, então, esse processo com eles de 2022. A gente agora tem a nossa celebração de encerramento, fechamento do Semente do Plástico de 2022, para retomar em 2023. Alguns jovens seguem com a gente, outros virão, né, novos jovens. A gente espera aí que também seja de muitas trocas, que o Eduardo siga ali com a gente. Eu queria também ali aproveitar e convidar novamente para que acessem o site do Eduardo, que ele comentou que está super completo. Volta e meia eu dou ali uma olhadinha, ver o que está acontecendo, para conhecer as outras peças, né, as outras obras, que é a caçamba e o labirinto, né, também, que são muito legais, além da boia que a gente está fazendo. E a gente já está aqui nos nossos minutinhos finais da nossa live. E então, de novo, assim, super agradecer essa parceria do Eduardo, que também foi até num dia de calor escaldante em Porto Alegre. As pessoas às vezes têm uma percepção de que Porto Alegre é meio fresquinho. Não, gente, Porto Alegre pode ser muito infernal, e a gente estava ali trabalhando no container, literalmente respirando plástico, né, como o Eduardo ali falou, mas no bom sentido, em que a gente interagiu ali com as peças, ele conheceu o ambiente, e também outras parcerias que a gente tem, tanto de uma construção de uma pracinha, que o Vila Flores acabou fazendo a ponte com a cooperativa Herê, e que também proporcionou um espaço público super interessante ali para as crianças, não tanto, né, os jovens. Eu estou vendo que tem comentários aqui, pessoal dizendo muito sucesso para essa parceria, obrigada, gente. Então, Eduardo, se tu quiser deixar aí um recado final para o pessoal que está nos ouvindo e que vai ouvir depois, porque a live vai ficar gravada também. Então, uma reflexão, digamos assim, eu vou puxar isso, né? Se tu tivesse que dizer uma palavra que ficou forte para ti dessa nossa relação, do contato que tu teve com Semente do Plástico, que palavra que tu deixaria de presente aí pra gente, que de alguma forma sintetiza ou representa o que tu sentiu, o que tu viveu? A arte salva. Ótimo!
É o Muito mesmo, bom. acho que fica o collab, né? A coautoria em que todo mundo participa do resultado. E esse processo que a gente fez de não saber como sai, né? Como o plástico vai colar no molde, a vida é assim, né? Essa perda de controle, volta a dizer, Perfeito. quanto mais eu vou estruturando e vou criando musculatura do meu trabalho como artista, mais eu entendo de que é importante você ter controle, mas de que ele nunca vai ser absoluto. E é justamente nessa linha de indefinição da vida como ela é orgânica, você tem que extrair esse suco e deixar a coisa acontecer um pouco, é o que a gente fez lá. Então, a arte é uma possibilidade de salvamento, para mim foi, continua sendo. Espero para as pessoas que participaram aqui da live também e que isso tenha ressonância. Um bom Natal para todos. E hoje sou argentino. Hoje sou argentino. Aê, Você vê o espírito de boa! Ai, coletividade. maravilha. América Latina, né, Eduardo? América Latina, vamos lá. Muito obrigada pelos compartilhamentos. A gente segue juntos e juntas nessa parceria. Bora lá que a arte salva mesmo. Obrigado. Valeu, gente. Final de ano. Obrigada. Bom final de ano. Tchau. Valeu. Beijo. Tchau. Beijo.